Depois do Putin dizer que poderia utilizar força total contra a Ucrânia, foi a vez do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mandar um recado muito claro e ele disse assim para o Putin: não ouse, os Estados Unidos pode acabar com essa guerra se nós usarmos todo o nosso poderio militar. E aí, como é que será essa ação dos Estados Unidos se ele resolver se envolver diretamente? E como é que o Putin vai receber essa notícia? Quer entender? Então acompanha aí o episódio de hoje, porque hoje é dia de falar do poderio militar norte-americano. Eu sei que você estava esperando por isso, então acompanha o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar e hoje o assunto é importante, o assunto inclusive é polêmico, eu sei que tem muita gente que tem aí ódio e amor pelos Estados Unidos e a gente vai falar muita coisa sobre os Estados Unidos e sobre o impacto real que ele pode ter na guerra caso ele entre de forma definitiva, entre de cabeça nesse conflito e quais são as consequências para o mundo como um todo. Mas antes, claro, deixa eu pedir para você que ainda não está inscrito no canal, que assiste diariamente os vídeos do Atualiza aí, mas ainda não clicou no botãozão vermelho logo aqui embaixo, se inscrevendo e badalando o sininho das notificações. Dá essa moral pro canal, a gente quer chegar aí aos 100 mil inscritos. Então espalha para todo mundo e tão importante quanto a sua inscrição é o seu like. Deixa o seu like, não te custa nada e isso ajuda demais o canal a ganhar relevância aqui no YouTube. Posso contar com a sua ajuda? Tenho certeza que posso. Brigadão, vai lá agora, rapidinho, vai lá, nesse momento, deixa o seu like, obrigado de coração, tamo junto. E na manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete do jornal Correio Brasiliense, que diz assim no seu título: Biden alerta Putin contra o uso de armas nucleares na Ucrânia. Você que acompanha o canal já sabe que o Putin fez uma ameaça muito séria, muito grave. Diz que ele poderia utilizar força total se a pressão na guerra da Ucrânia continuasse aumentando. Primeiro eu já quero saber, você acha que o Putin faria isso mesmo? Utilizar força total, declarar guerra, convocar reservistas e quem sabe utilizar as armas do fim do mundo, as armas nucleares? Eu não acredito muito que arma nuclear seja necessariamente uma opção, tá? Mas sabe-se lá, né? O cara é um ditador, um autocrata, então sabe-se lá quando ele estiver acuado o que ele vai fazer para não perder. Mas vamos lá, letrinhas pequenas, vamos ver o que o Biden falou e a gente vai conversar aqui. Disse assim o presidente Biden: o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu mais uma vez o presidente da Rússia, Vladimir Putin, contra o uso de armas químicas ou nucleares na Ucrânia, no momento em que o exército ucraniano lidera uma contraofensiva para responder à invasão russa. E que fique claro, injusta invasão russa. Eu vou começar fazendo análise desse primeiro parágrafo, até já meio que respondendo alguns comentários aqui. Galera que fica falando assim: ah, você fala da Rússia, mas você não fala dos Estados Unidos. Parece até que os Estados Unidos são bonzinhos. Eu vou repetir o que eu sempre falo, quem acompanha o canal sabe. Na geopolítica internacional, países não têm amigos, países têm interesses. A Rússia está invadindo a Ucrânia porque o Putin é um ditador e tem o interesse de recriar uma grande zona de influência à força, impondo o seu imperialismo sobre outros países. Você acha que os Estados Unidos... As pessoas acham que eu acredito que os Estados Unidos sejam os bonzinhos da história. Não há bonzinhos e mauzinhos. Os Estados Unidos já fez a mesma coisa. Durante os anos 60, 70, por exemplo, Operação Condor, os Estados Unidos fez com que a América Latina quase inteira passasse por ditaduras militares porque vivia a Guerra Fria e ele não queria que a América Latina virasse uma Cuba. Eles se meteram no Iraque, se meteram no Afeganistão, se meteram na Síria, causaram aí problemas gravíssimos para esses países, cometeram crimes de guerra, como quase todos os países que entram em guerra cometem. Então os Estados Unidos não tem nada de bonzinho, absolutamente nada. Eles estão ajudando a Ucrânia não porque eles são solidários ao povo ucraniano, mas simplesmente porque eles têm interesse nisso. Repito, na geopolítica internacional, países não têm amigos, países têm interesses. Deu para compreender agora? Deu para entender que o fato de um ser muito ruim, e sim, a Rússia é péssima, o Putin é horroroso, isso não faz dos Estados Unidos um país correto e um país bonzinho. Entendido? Vamos aí então para o segundo parágrafo, e no caso aí abre aspas para o presidente americano que diz assim: mudaria o curso da guerra de uma maneira que não se vê desde a Segunda Guerra Mundial. Meu amigo, deixa eu só te dizer aqui, a União Soviética foi salva na Segunda Guerra Mundial
pelos Estados Unidos. A Operação Barbarossa, que foi a maior operação militar do mundo até aquele momento, quando a Alemanha, lá do homem do bigodinho ridículo, resolve desrespeitar um acordo que tinha com a União Soviética, do Stalin, e eles invadem a União Soviética com mais de 2 milhões de soldados, o que impede a União Soviética de cair nas mãos da Alemanha é justamente o apoio americano. Os Estados Unidos sequer estavam na guerra ainda e simplesmente abasteceram de forma quase que infinita a União Soviética com suprimentos, com armamento, munição, alimentação, roupa, veículos. Ou seja, se não fossem os Estados Unidos, a capacidade produtiva americana, a União Soviética hoje falaria alemão, só para você ter uma ideia. Os Estados Unidos é o grande fiel da balança que faz com que a vitória penda para o lado dos aliados, tanto na Primeira quanto mas principalmente na Segunda Guerra Mundial. Ali os Estados Unidos mostrou toda a sua capacidade, sem falar do tamanho da sua população e da sua posição estratégica do ponto de vista geográfico, que é afastado dos conflitos na Europa. Então sim, os Estados Unidos têm condição, caso ele queira, se ele entrar nesse conflito, de mudar radicalmente o cenário, como fez na Segunda Guerra Mundial. Você acredita nisso? Você acha que os Estados Unidos têm esse poder? Quero que você coloque aqui nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Se você acha que os Estados Unidos têm o poder, a força necessária para mudar o rumo da guerra. Aí você já deve estar pensando assim, não, mas o exército russo, ele é poderoso. Eu vou repetir aqui, eu sempre falo isso. Você que acompanha o canal já deve estar aí cansado de ouvir. A Rússia não é uma superpotência militar. A Rússia é uma superpotência nuclear. Aí você fala, então se os Estados Unidos entrarem no conflito, a Rússia vai apertar o botão do apocalipse, vai bombardear com armas nucleares. Meu amigo, na Guerra Fria, onde tudo estava pronto para acontecer, não aconteceu. Por quê? Porque ambos os lados sabiam do risco que era a utilização de armas nucleares. A utilização das armas nucleares, por um lado, significaria o uso pelo outro e simplesmente o fim dos dois lados. Por isso as armas nucleares existem, mas são meio que impossíveis de serem utilizadas, exceto na Segunda Guerra Mundial, em 45, Hiroshima e Nagasaki. E por que elas foram usadas? Porque naquele momento só Estados Unidos detinham a tecnologia. A União Soviética só veio conquistar isso em 49, 4 anos depois. Então por isso que os Estados Unidos utilizaram. Se outros países tivessem, ele não teria utilizado. Agora, parando para pensar do ponto de vista do exército, das forças armadas tradicionais, esquecendo aí as armas nucleares e as armas químicas, que aliás são consideradas crimes de guerra, que aliás já é o assunto do nosso próximo vídeo, vamos falar dos crimes de guerra que estão sendo cometidos lá na Ucrânia. Deixa eu voltar aqui nessa imagem para você ter uma ideia. Isso aqui, só como um exemplo, tá? É o bombardeiro B-2, o mais caro, mais tecnológico e mais potente bombardeiro do mundo. A Rússia, ela não está nem perto tecnologicamente e nem financeiramente de ter uma aeronave como essa. Isso aqui é um porta-aviões. Quando eu digo que a Rússia não é uma superpotência militar precisa ter projeção de poder, ou seja, levar a sua força e a sua presença a qualquer lugar do globo. Só os Estados Unidos, até o presente momento, tem condição de fazer isso. Sabe quantos porta-aviões operacionais os Estados Unidos têm? 11 porta-aviões. Se não me falha a memória, a Rússia tem um nesse momento. Como é que eles vão impor poder, competir com os Estados Unidos nisso? Não tem nem comparação. A Força Aérea Americana é muito maior, o número de blindados, de aeronaves, tudo nos Estados Unidos é muito maior. Não é à toa que os Estados Unidos gastam trilhões de dólares em investimento militar desde o final da Segunda Guerra Mundial para se manter como a maior potência militar hegemônica do mundo. Então eles sim têm condições para isso. Continuando no parágrafo ainda. Advertiu o presidente americano em uma entrevista ao canal CBS que teve os primeiros trechos exibidos nessa sexta-feira à noite. Não significa que o fato dos Estados Unidos ter todo esse poder que ele sempre utiliza para o bem ou do povo americano ou para o bem do mundo. Não, os Estados Unidos usam isso para os seus interesses. Invadir a Síria, invadir o Iraque, destruir a sociedade iraquiana, como destruiu até os dias de hoje. Já assistiu o vídeo aqui sobre o Iraque, vou colocar nas telas finais para você acompanhar. Você viu como os Estados Unidos fizeram mal com uma mentira, invadiram em 2003 o Iraque por conta de armas de destruição em massa, armas que não existiam e os Estados Unidos sabiam. Eles destruíram a sociedade iraquiana.
por mais que lá existisse um ditador, o Saddam Hussein. Então, para ficar claro, mais uma vez, os Estados Unidos não são os paladinos da justiça. Vamos lá para o último parágrafo, de novo, aspas para o presidente Biden, que disse assim, ó, não faça, não, disse Biden a Putin, que prometeu uma resposta forte dos Estados Unidos se a Rússia adotar tal medida. No caso, a medida são as armas nucleares ou armas químicas. A Rússia se tornaria ainda mais pária no mundo, mais do que nunca, fecha aspas para o presidente, acrescentou. Vocês sabem o que é um pária? Pária é o seguinte, lá na Índia, né, a sociedade é dividida em castas, e a pior casta, a casta mais baixa, que é considerada de intocados, intocáveis, ou seja, são uma categoria que não tem basicamente nenhum direito na Índia, são os párias. Então, quando você diz que alguém vai se tornar um pária, alguém vai se tornar marginal, ou seja, à margem de todo o comércio, no caso aí, de todo o comércio internacional, de todas as relações internacionais, porque as sanções viriam de forma ainda muito mais pesada. Então, como eu disse, os Estados Unidos são uma grande força e eles estão interessados em entrar de cabeça no conflito caso o Putin radicalize, né, por conta da contraofensiva. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha mesmo que os Estados Unidos entraria de cabeça fornecendo aí esses armamentos muito mais modernos e mais, enviando soldados? Já imaginou pilotos americanos fechando o espaço aéreo ucraniano, a Rússia não podendo mais utilizar sua força aérea? Meu amigo, a coisa ia ficar muito, mas muito mais difícil para a Rússia. Agora, ficaria muito mais difícil para o mundo como um todo, porque nós estamos vivendo uma espécie da Guerra Fria 2.0. E na Guerra Fria, durante a Primeira Guerra Fria, russos, chineses e americanos chegaram sim a se enfrentar diretamente em alguns conflitos. Por exemplo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, eles se enfrentaram ali, mas mesmo assim não utilizaram as famosas e apocalípticas armas nucleares. Então essa guerra da Ucrânia, ela tem todos os ingredientes aí para uma grande escalada do terror, inclusive, uma escalada no qual todo mundo pode sair perdendo. O que eu espero de fato é que a própria opinião pública russa, de alguma maneira, tire o Putin de lá, porque não é possível o Putin ter invadido um país soberano, o Putin sequer considerar a existência da nação ucraniana, que se formou em Kiev antes mesmo da nação russa, e ele simplesmente ignorar isso, que a Ucrânia não deve existir como país porque ela não tem contexto nacional. Isso não faz sentido, é a cabeça doente de um autocrata, mas eu quero saber a sua opinião. E aí, você acha que os Estados Unidos entrariam de forma direta nessa guerra, nesse conflito? Quero saber tudo, coloca aqui nos comentários, porque o seu comentário é muito importante e tenha certeza, eu leio todos os comentários, deixo lá like, respondo quando é possível e às vezes junto aqui tudo e coloco em um vídeo para você. Gostou do vídeo? Gostou aí de saber dessa notícia? Então faz o seguinte, chegou até aqui, dá aquela moral, como eu já pedi lá no início, clica aqui, ó, muito simples, na logo do canal que está aparecendo, se inscreve, badala o sininho das notificações e deixa o seu like, porque isso vai fazer o canal crescer. Tamo junto, eu espero você amanhã, 6 horas da manhã, com mais vídeos. Olha, o vídeo de amanhã é importantíssimo e é pesado, vamos falar dos crimes de guerra cometidos lá na Ucrânia, pelo menos as notícias que estão saindo, beleza? Tamo junto, beijo do Tobi e eu te encontro no próximo episódio. Tchau!